Joaquim Antônio Caracas Nogueira, diretor-presidente Impacto Proteção. Engenheiro civil, Universidade Federal do Ceará, UFC. Fundou a empresa Proteção Impacto Limitada em 1996. Nela, desenvolveu inovações em estruturas de concreto por todo o Brasil, como a cordoalha engraxada, até então nunca aplicada no país. Com sede em Fortaleza e filiais em Recife, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Brasília e Rio Grande do Sul. Mas as obras com a assinatura da empresa estão em todas as regiões do país. Meu nome é Joaquim Caracas, sou engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Ceará. Bem, o que nós vamos falar aqui é um sistema de proteção com a cordoalha engraxada. O que é que vem a ser isso aí? É um cabo de aço, ele é plastificado, entre ele e a plastificação tem graxa. Esses cabos, eles são introduzidos na estrutura antes da sua concretagem e ele é posicionado acompanhando os diagramas de momento e 4 dias após a sua concretagem eles são tensionados. A grande vantagem é que você vence grandes vãos e a viga você consegue embutir na laje. Esse sistema é um sistema que começou a ser usado nos Estados Unidos no final da década de 50, certo? Infelizmente, no Brasil, devido a um lobby em São Paulo das grandes empresas de proteção, só foi iniciado esse processo em 1997. Aí vocês estão vendo grandes obras, nos Estados Unidos, prédio de 55 andares, no Canadá de 31, 41 andares. Na realidade, em janeiro de 97, nós fomos aos Estados Unidos e fizemos uma parceria na época com a Adapt Corporation. Essa parceria, nós fomos lá aprender a calcular e também, num dos expedientes, eu fiquei trabalhando como operário nas obras, para poder chegar no Brasil e conseguir implantar. Então, em janeiro de 97, nós fomos aos Estados Unidos aprender essa tecnologia. E, devido às empresas grandes em São Paulo, então o pessoal, não, a cordoalha engraxada não presta e fica, né, fazendo alguns comentários. Eu quero dizer o seguinte, a primeira obra do Brasil protendida, certo? Data de 1948, é a Ponte do Galeão. E essa ponte foi feita exatamente no sistema não aderente. Por que não aderente? Como eu tenho a capa de plástico, esse cabo não adere à estrutura. Só que na época, isso foi feito artesanalmente. Você pegava o cabo, passava um betume, passava uma fita gráfica e colocava na estrutura. Então, a primeira obra do Brasil foi feita em 1948, que é a Ponte do Galeão, certo? Só que no final da década de 50, o americano passou a industrializar esse processo. Algumas obras Brasília, né, obras antigas. Então, é o seguinte, o Brasil, né, começa a usar o protendido em 1947, sendo que a primeira obra foi feita no sistema não aderente, mas bem artesanal. E a partir daí foi feito no sistema, que alguns de vocês devem conhecer, que é uma bainha metálica e os cabos são introduzidos dele. Então, de 1947 a 1997, só se usava a proteção em obras de artes, pontes, viadutos. Então, você só via obras do Brasil, pontes e viadutos, e realmente obras que o concreto armado teria dificuldade de ser calculado, devido aos seus grandes vãos e grande sobrecarga. E a cordoalha engraxada, ela veio exatamente para simplificar o processo. Vocês terem ideia, hoje, uma obra de cordoalha engraxada não aderente, ela fica em torno de 15% a 20% mais barata do que o concreto armado. Só com grandes vantagens, né? Você não tem problema de fissuração nem deformação. E a partir de 1997, o sistema de cordoalha engraxada, a proteção não aderente entra no Brasil. E para vocês terem ideia, em 1998, a maior obra do Brasil, na época de proteção, já foi feita nesse sistema, que é uma obra em Brasília, que na época era o Blue Tree, aquele hotel próximo do lago. Bem, aqui é o consumo, né? Vocês terem ideia como está vindo, como é crescente hoje no Brasil.
Em 2010, tinha-se um consumo de 682 toneladas, atualmente já está em 1.395, né, Daniel? E vai fechar o ano acima desse valor aí, né? Quer dizer, nós vamos ter um crescimento aí quase 3 vezes, né? 2,5 vezes em relação a 2010. E principalmente com essa escassez de mão de obra, vocês vão ver lá na frente, que é bastante interessante. Bem, a primeira obra do Brasil a usar esse sistema foi em Fortaleza, é a Torre Santos Dumont. Vocês estão vendo aqui esses balanços, vocês terem ideia, esse balanço é aproximadamente 7 metros, certo? Vocês estão vendo, só tem 2 vigas, né, segurando esse balanço. E isso foi mais ou menos em junho, julho de 1997. Então, na realidade, em 96, nós fundamos a Impacto, com o objetivo de introduzir no Brasil esse sistema de cordoalha engraxada. Em janeiro de 97, nós fomos aos Estados Unidos. Já em junho, julho, nós já estávamos fazendo a primeira obra. E atualmente nós temos várias filiais espalhadas aí pelo Brasil. Essa obra, né, que foi a primeira, já tem 16 anos. E o pavimento tipo dessa obra aí, cada laje, é de 12 por 12,50. Então a proteção vem calhar perfeitamente. Se fosse concreto armado, né, seria um consumo violento. Então essa aí é a primeira obra, em 98, né, e foi usado o sistema não aderente. A primeira obra em Minas Gerais, né, já tem 14 anos, certo? Protendida. E vocês terem ideia é o seguinte, hoje você pode sair aí, o estado do Ceará, né, um estado pobre, né, o estado mais pobre em recursos naturais do Brasil, e se vocês podem sair hoje de Fortaleza e podem ir para qualquer interior do Ceará que vocês vão encontrar obra protendida. Pode escolher o interior que você quiser no Ceará que tem obra protendida. Vocês terem ideia, de 97 para trás, prédios em Fortaleza, por exemplo, eu acho que no máximo tinham umas 5, 6 obras que tinham sido feitas protendidas. Atualmente, hoje, lá em Fortaleza, nós temos mais de 70 obras. Então, nós começamos a deslumbrar o seguinte. Ora, a cordoalha engraxada lhe dá facilidade de você ter os pavimentos planos, você embutir as vigas na laje, você vencer maiores vãos. Então, a partir daí, nós passamos a desenvolver o sistema de formas, certo? E boa parte passamos a usar o plástico como forma. Aqui eu dou um exemplo, né? Quando começou a indústria automobilística, né? Aqui ainda você encontra bastante isso no Brasil, né? É o carpinteiro, que hoje, infelizmente, está em falta, é difícil você conseguir, serrando madeira. E esse outro aqui, ó, fazendo a mesma coisa que ele está fazendo, mas só posicionando um plástico. Aí eu estou trocando a mão de obra especializada que não existe, né? Que é o carpinteiro, pela uma mão de obra não especializada. Aí eu comparo hoje com a indústria, né? E qual o atual cenário da construção civil? Essa foto eu tirei em São José dos Campos, que é o maior centro de desenvolvimento do Brasil, né? O que é o uso demasiado de madeira. Com isso, você tem um desperdício de material, escassez da mão de obra, atraso nos cronogramas. Você vê por aí, hoje estão entregando os apartamentos com 1 ano de atraso. E uma ausência de uma linha de montagem organizada. Então, nós passamos a fazer o quê? Dar uma solução na estrutura. Hoje, nós temos uma parceria com a BEL, que é o Centro de Capacitação de Proteção, certo? E o Centro de Capacitação. Então, é o seguinte, você vai começar um prédio. Então, você manda o projeto arquitetônico, nós lançamos uma estrutura protendida e colocamos os consumos, para você poder fazer um comparativo com o convencional. E se o seu calculista não calcular o protendido, ele vai para Fortaleza e lá nós capacitamos ele e calcular o protendido. Então, a solução nós pegamos o projeto, né, e transformamos para protendido. Os produtos, a maioria são inovadores. Os nossos projetos são modulados. O que foi que nós fizemos? Você só consegue industrializar se houver uma modularização no sistema.
Então, nós passamos a fazer todos os nossos elementos, tudo múltiplo de 61 por 61. Por que 61 por 61? Porque ele é múltiplo do compensado de madeira, que é 2,44 por 1,22. Então, os produtos inovadores, você evita desperdício. Você vê aqui uma situação toda no plástico. Você tem uma maior durabilidade, ecologicamente sustentável, porque alguns elementos desses é feito com material reciclado, com maior segurança e menor custo. Então, uma técnica bem mais racional. E isso aqui funciona porque não é porque é de plástico, é reciclado, é ecologicamente correto. Ele funciona porque é mais barato. Eu sempre digo o seguinte, a diferença de invenção para inovação, a inovação é a invenção que tem nota fiscal. Porque não adianta você querer vender um produto, esse produto é melhor, é bonito, e se não tiver preço, não vende. Pelo menos lá no Ceará é assim. Então, o que é proteção? A proteção é um processo que permite usar aços e concreto de alta resistência. Vocês terem ideia, o aço que vocês usam na obra, o aço convencional, é o CA50 e o CA60. O CA50 é um aço que tem uma tensão de tração de 5.000 kg-força por centímetro quadrado. O de proteção é 190. Ele tem quase 4 vezes a resistência do aço. E quem hoje você não usa no concreto armado um aço de uma qualidade melhor, um CA80 ou CA100, porque o concreto não permite. Então você ia ter uma estrutura com bastante fissurada, conseguindo assim estruturas mais leves. Se você tiver um vão de 8 metros, o concreto armado, a altura ideal de uma viga, geralmente, é 10% do vão. Então, se você tem uma viga de 8 metros, você precisaria de uma altura de 80 centímetros da viga. No concreto protendido, você só precisa 3%. Então, se eu tenho um vão de 8 metros, eu consigo vencer esse vão com a altura de viga de 24 centímetros. Está vendo com a diferença bem razoável. Mesmo sendo uma prática consagrada, a proteção sempre foi vista como uma técnica dispendiosa e complicada. Então, quando se falava em protendido, que era o sistema aderente com bainha, então o pessoal não queria, porque era caro, certo? Então, no final da década de 50, o americano passou a industrializar o sistema, que é o sistema da cordoalha engraxada. Ele é inteligente, porque permite que se aproveite ao máximo a resistência mecânica de seus principais materiais constituintes, que é o concreto e o aço, reduzindo assim suas quantidades. Eficaz, ele tem uma eficiência, que o concreto armado é uma estrutura bem concebida, mas ele tem 2 patologias, a fissuração e a deformação. Isso aí, no concreto protendido, praticamente não existe a deformação. Duradoura, porque você fica com a peça totalmente comprimida, porque possibilita longa vida útil aos seus elementos. Ele tem um controle mais eficiente sobre as deformações e fissurações. E a economia, principalmente na forma. Mas hoje, quando nós levamos uma solução protendida, você já vai ter um ganho em materiais. A forma já é uma consequência. Aqui um exemplo vivo da proteção não aderente, certo? Aqui nós estamos fazendo a ampliação do aeroporto Pinto Martins. Essa obra foi calculada da Europa e veio todo com o sistema aderente. Então, a primeira proposta do sistema aderente tinha dado 1.885.000. No sistema não aderente, baixou para R$829.000, certo? Então, só aí deu uma economia de mais de 1 milhão. Mas a economia maior foi na mão de obra. Vejamos o seguinte, esse aqui é um macaco que você protende o sistema aderente. Então, você tem uma bainha metálica e você tem os cabos dentro dessa bainha. Por exemplo, lá no caso, cada bainha tinha 12 cordoalhas, certo? Esse macaco pesa aproximadamente 300 quilos. Esse outro do sistema não aderente pesa 15 quilos. Uma viga no aderente, certo? Nós íamos passar aproximadamente 2 dias para protender uma viga com umas 8 pessoas, com equipamentos para poder manusear esse macaco. Essa mesma viga na outra, eu preciso apenas de 2 funcionários e 1 hora e meia protendo. Quer dizer,
A diferença lá, aquele 1 milhão, é só em materiais. Quer dizer, se você for levar em mão de obra, essa diferença vai aumentar bastante. Por isso que no Brasil, você só fazia mesmo pontes e viadutos e obras que realmente o concreto armado não era possível. Aqui são os diversos tipos que nós temos feito, laje lisa, maciça, laje com vigas, vãos até 14 metros, laje com capté, laje nevurada, laje mista parcialmente protendida. Aqui são alguns tipos de estrutura que nós temos feito. Então, a viga, né? Você tem vãos a partir de 10 metros, podendo ir até 18 metros, sem problema. Essa daqui, em São Paulo, ano passado, 2 obras ganharam o prêmio de talento da engenharia no concurso em São Paulo. As 2 obras foram exatamente lá em foram as 2 de Fortaleza, que é o Castelão, que é o estádio e o centro de eventos. Ó, essa viga aqui, para vocês terem ideia, essa aqui tem 152 cordoalhas. Essa viga aqui tem mais de 60 metros e recebe todas essas de um lado e do outro de 30 metros. E os pilares dessas vigas são de transição. Os pilares nascem nessas outras vigas. Tá certo? Essa aí talvez seja a maior obra do Brasil, não em quantidade, mas em vãos. Certo? Então você vê que não tem problema nenhum, até aqui, a cordoalha engraxada, nos vãos bastante generosos, né? Sem problema. Aqui é uma casa de um paulista que resolveu morar em Fortaleza. Essa casa tem 2.000 metros quadrados, bem pequenininha. Vigas, né? Mas aqui são vão 16 metros, 17 metros. Aqui ali a parte da garagem dele, aí são os pavimentos dele, né? Essa aqui é o Teatro em Maceió. Essas vigas têm 26 metros e são todas curvas. Essa aqui é uma obra que nós fizemos em João Pessoa na época, certo? Então essa laje, ela está toda atirantada. Ela é protendida aqui e protendendo esses pórticos também, né? Então você vê essa laje, ela está totalmente aqui livre embaixo. Certo? Lá em João Pessoa. Ó, ela está totalmente, você passa embaixo da obra, não tem nada. Essas vigas aqui tem aproximadamente 28 metros cada viga. Aquela do centro de eventos, né? E laje maciça protendida, nas 2 direções. Então, na laje maciça protendida, nós temos uma espessura, geralmente, de 16 a 18 centímetros. Tá? E, como eu falei, nós começamos a desenvolver o sistema de forma. Então, o que é que nós temos feito? Quando a laje é maciça, nós usamos essas placas de plástico. Então, você vem e assoalha com plástico. Então, você não precisa usar o carpinteiro. Então, isso aí já é um grande facilitador na sua estrutura. Isso é obra do Castelão. Então, nas lajes maciças protendidas, você tem os cabos concentrados que faz o papel da viga. E tem um cabo distribuído que faz o papel da laje. Ó, você tem os cabos concentrados fazendo o papel da viga e da laje. Agora, então, tanto a viga como a laje está na mesma espessura. Ó, sempre o que é que você tem? Eu tenho só uma tela na laje e tem os cabos. Concentrado viga, distribuído laje. Ó, você vê essa obra aqui, essa obra, cada laje dessa tem uns 2.000 metros quadrados. Ela está toda assoalhada no plástico. Eu só uso madeira aqui, quer dizer, praticamente você não usa madeira. E essa estrutura aqui provisória é montada toda com servente. Não precisa do carpinteiro. O carpinteiro só foi preciso aqui, ó, só fazer os acabamentos. Ó, o cabo concentrado, fazendo o papel da viga e o distribuído da laje. Ó, você só tem uma tela. Você não precisa moldar estribo, pontear, né? E outra grande vantagem delas é o seguinte: no sistema convencional,
você tem que ter os pilares alinhados para receber a viga, certo? No protendido, eu não preciso estar com os pilares alinhados. Ó, ele veio, voltou e veio de novo. Às vezes e o cabo é bem flexível. Se isso aqui fosse no concreto armado, isso aqui não era possível. Você vê que é o mais simples, é uma estrutura limpa, né? Ó, aqui eu estou fazendo a proteção, como esse vão aqui era um vão maior, aí daqui para cá tem mais cabo, eu estou protendendo na própria laje. Eu protendo aqui, depois eu fecho de concreto. Agora eu protendo após a concretagem da laje. Concretando, né? Ó, o resultado final, você fica com os tetos todos lisos. Essa obra aqui é um edifício garagem, aí nós temos capitéis, para evitar o problema de punção. Ó, você vê um edifício desse aqui, ó, o que é que você está vendo de viga, né? A laje tudo maciça, não tem uma viga de borda. Por exemplo, a tendência agora, por exemplo, lá em Fortaleza já começaram a usar, são as fachadas ventiladas, né, usando os perfis de alumínio, certo? Então, inclusive estão fabricando até lá, certo? Então, quando o pessoal chegou lá, todo mundo querendo usar, quando foram ver nos prédios, tinha prédios que tinham desaprumo de 17 centímetros. Porque você tem umas vigas de 60, aí na hora de concretar, a viga abre, à medida que você vai subindo, o compensado já está, né? Então, muita gente querendo usar, e não deu para usar por causa das vigas. Nesse caso aqui, não tem um problema. Ó. Sim, se tiver localizado, você dá uma escariada, mas você não vai... Isso aí tem 18 centímetros. É diferentemente se uma viga tivesse 60 centímetros. Obra limpa, né? Agora, lá nós usamos muitas lajes nervuradas, certo? Nesse caso aqui, essa é a primeira obra, certo? Que tinha aquele balanço, e essa laje tinha 12 metros por 12,50. Então, ela é nervurada e nós atendemos nas duas direções. Você tem cabo aí nas duas direções. Essa obra, como eu falei anteriormente, ela começou em junho ou julho de 1997. Essa laje aqui também é nervurada. Ela está protendida numa única direção. Essa laje aí tem 18 metros de vão. Ó, aí é os cabos. Ó. Cada nervura tem 2 cabos. Agora, nós temos laje nervurada protendida numa direção, apoiadas em faixas. Então, o que é que nós temos feito? Ó, eu falei para vocês que no protendido, a altura da viga é aproximadamente 3% do vão. Então, se eu tiver um vão de 8 metros, essa viga passa com altura de 24 centímetros. Então, isso possibilita que você embuta essas vigas na laje, certo? E lá, como nós estamos usando plástico, eu falei que tudo era modulado no 61, então eu tenho aqui a laje é multi 61, aí essa faixa é multi 61, aí você vê que está todo no plástico. Então, isso facilita bastante. E você tem também a opção de, ao lado dessa faixa, colocar 2 caixas mais baixas, para você sair de uma seção retangular para uma seção T, que tem mais inércia, você eleva o centro de gravidade da peça e você com isso economiza. Ó, as lajes nervuradas numa direção protendida. Isso aí são todos vão de 15, 16, 17 metros. São. Aqui no caso, eu protendi as nervuras e protendi a viga faixa, né? Então eu estou com meus 2 elementos protendidos, tanto a laje como a viga. Às vezes, por exemplo, se eu tenho uma laje dos vãos maiores, eu protendo uma nervura sim, outra não. Né? Não é obrigatório você protender todas as nervuras. Ó, esse vão aqui, ó, você vê uma estrutura dessa aqui toda protendida e as faixas viga protendidas, né? Você vê uma estrutura limpa, né? Existe a viga, mas a viga está embutida na laje. Aqui, ó, cada nervura tem 2 cordoalhas. Você leva aproximadamente, para tensionar o cabo desse, aproximadamente 30 segundos. É muito rápido. Essas lajes aqui são unidirecionais. Eu tenho aqui as vigas, faixas, né? Isso aqui é de uma construtora de São Paulo, da Brooksfield. Eles foram lá para Fortaleza e nós conseguimos mudar a estrutura deles, certo? Isso vocês vão ver lá na frente, ela economizou uns R$600 mil na mudança. E agora,
eles vão começar a fazer agora aqui no Centro-Oeste. Vão fazer todas as obras agora assim. Aqui eu tenho a viga, ó, protendida e tenho as nervuras protendidas. Ó, e lá nós temos usado bastante as lajes unidirecionais. Então, nessas caixas nós colocamos tapa-nervura. E você passa praticamente a ter viga só no único sentido. Então, facilita bastante na execução da obra. Ó, o resultado aí, né, eu tenho essa laje foi protendida e essas faixas, mas bem limpo. E nós usamos o tapa-nervura para transformar as lajes bidirecionais e unidirecionais. Aqui, se não fosse o tapa-nervura, você tira várias nervuras aqui, né? Com isso, nós estamos economizando concreto. Olha o resultado final. Isso agora no Centro-Oeste, viu, Daniel? Eles ontem já ligaram, já foi feito um estudo e o Hermes, né, que é lá de Goiânia, já está calculando o primeiro prédio deles. Ó, fica uma estrutura limpa, né? E outra coisa, a vantagem é que você bota a parede onde você quiser. No sistema hoje de viga, laje maciça, você é obrigado a ter uma viga onde tem uma laje, onde tem uma viga, onde tem uma parede, né? Nesse caso aqui, você tem a flexibilidade de botar a parede onde você quiser. Outra obra, né? Esse vão aqui é de 10 metros. Eu tenho uma faixa protendida que é a viga e ela protendida às nervuras. Esse aí já é um pouco mais exagerado, né? Esse aí é lá em Recife, né? Eu tenho esses vãos aqui, são aproximadamente 18 metros e dos pilares 10 metros. Isso aí é um estacionamento. Isso, se não fosse, se você tem ideia, se isso fosse concreto armado, era quase impossível, porque só as vigas aqui, né, 10 metros, ele usava 1 metro, era logo um painel. Se ele desse uma caprichada, ia reduzir com uma viga grande, né, ia ser 80, 90 centímetros. Então, ó, praticamente nós conseguimos embutir nas lajes. Painéis planos com faixa de apoio protendida e lajes nervuradas, protendidas ou não. Vamos lá. Então, aqui é a mesma coisa, certo? Então, eu tenho essas faixas protendida, mas a laje é de concreto armado, não é protendida, certo? Agora você vê assim, a facilidade da forma, né? Ó, essas varandas aqui, né? Você vê que é uma estrutura esbelta, leve, né? E principalmente quando você tem balanço, né? Você pode pegar qualquer balanço aí de concreto armado, você vê esses prédios antigos, que as varandas eram em balanço, você vê as fissuras, né? Eu me lembro do meu professor de concreto, na época, dizia o seguinte, que o balanço era órfão, não tinha nem pai nem mãe, né? E no protendido, o contrário, às vezes, quando eu protendo, eu faço é levantar um pouco o balanço. Outra grande vantagem da cordoalha engraxada é o seguinte, você tem uma laje de 2.000 metros quadrados. Eu só vou poder tirar a forma depois que eu concretar 2.000 metros quadrados. Aí você tem essa flexibilidade do seguinte, você pode fazer uma proteção intermediária. E você desforma. Você vê o seguinte, esse prédio, nós estamos levando a torre. E depois, ó, você está vendo todos esses cabos, depois é que vai fazer a parte das garagens, o embasamento. Então, você, por exemplo, você tem 3.000 metros quadrados, você pode fazer de 6 vezes, de acordo com a quantidade de forma que você tem. Porque nos sistemas antigos, não existia essa possibilidade. Se você fosse protender, você tinha de ter a forma todo dia, então criar juntas, né? Ó, aqui, tudo plano, né? Por isso nós passamos a desenvolver a parte de forma, porque o protendido, certo? Dá essa flexibilidade de você fazer isso aqui. No concreto armado, jamais você ia fazer um negócio desse. Jamais. Aqui as faixas. É muito simples de trabalhar. Quem já esteve lá com a gente foi o Sidney, já esteve várias vezes lá em Fortaleza, né? Hoje ele está fazendo as treliças protendidas, né? Eu estava conversando com ele agora que ele vai começar com a cordoalha engraxada, né? Ó, as obras, sempre na parte interna, o máximo que eu posso ter é umas vigas de contorno. Ó, sempre tudo embutida nas lajes. É lógico, se você tem uma viga que está embutida na laje, a forma, qualquer o sistema que você for usar, é bem mais barato que o outro, né? Eu estou dizendo o seguinte, na obra protendida, você
vai economizar em materiais. Se você usar uma forma eficiente, a sua economia vai ser maior. Aí não resta dúvida. Ó, esses balanços aqui tem 5 metros. Você vê, ó, que ele foi protegido aqui, ó. Tem aqui desse lado. Ó, como é que fica, né? Tudo, por exemplo, aqui eu tenho as faixas e essa laje aqui é de concreto armado, não é protendida. Outra coisa, você às vezes está fazendo os subsolos e você não tem espaço para puxar a cordoalha. Aí não tem problema, você pode puxar aqui por cima. Por exemplo, eu tenho 10 cordoalhas, eu puxo 5 desse lado e 5 pelo outro. Agora, lajes nervurada protendida nas 2 direções e vigas protendidas. Às vezes eu tenho um vão muito grande, realmente eu faço a viga. Mas, ó, aqui vocês terem ideia, esse vão aqui, ó, tem 16 metros. Realmente aqui não deu para embutir essa viga na laje. Isso aqui é da Universidade de Fortaleza, a Unifor. Isso aqui ele cria esses vãos porque aqui ele faz eventos, exposição. Ó, isso aqui é uma obra que nós fizemos lá em Belém, a UNAMA. Só para vocês terem ideia, esse auditório aqui tem 10 metros por 8 de balança. Aqui é um auditório, certo? No dia que eu concretamos tudinho, protendemos, aí no dia que eu fui lá, o mestre tinha deixado umas escoras, viu? Que ele estava com medo de cair, viu? Eu disse, mas mestre, essa escora aí nada vai adiantar, né? A única coisa feia que ficou dessa obra, que você faz um negócio desse bonito, né, um balanço, aí eles vêm e fecham tudo. Aí você, a obra de arte que foi feita, né, esconderam, né? Isso aqui saiu na Pine de 2011, eles fazendo uma comparação do cibramento metálico com peças de plástico. Você vê que toda forma é modularizada. Todas as minhas peças são múltiplo de 61, certo? Versus de madeira. Isso aqui a Pine foi lá e fez a leva também. Segundo ele, né, ele dá uma economia de mão de obra de 72%. Sem contar com a rapidez. Você vê uma obra dessa aqui, ó, eu tenho a laje, aí tem uma faixa. Aí vem para a laje, tem uma faixa, vem para a laje. Tanto num sentido como no outro, eu estou todo no plástico. Eu só estou usando madeira só nos contornos, certo? Então, se você não se partir por uma modularização, não se industrializa. Não adianta. Aqui, ó, aqui é uma obra em Brasília, né? Mostrando uma obra, você usando aqui um sistema todo de encaixe versus um de madeira, né? Não tem comparação. Aqui, eu mostro essa obra, aqui é uma obra protendida, os vãos grandes, né? Tudo limpo, versus uma, isso aqui é em São Paulo, ó, versus uma convencional. A quantidade de pilares que essa obra tem. Olha aqui as lajes, madeira e tudo. Isso aí não tem sentido, né? Então ele está no começo da industrialização do carro, né? Que já está bem na frente. E se você for em São Paulo, você vai morrer de ver essas obras desse jeito aqui. Infelizmente. Né? Ó, você vê por baixo, né? Praticamente você não tem madeira aí, né? Aqui é a mesma coisa, ó, eu tenho a viga protendida e a nervura protendida. Esse aqui porque os vãos são grandes. Ó, aqui eu tenho uma laje. Na viga eu tenho plasterite, ó, que é a peça de plástico. Eu só vou usar a madeira aqui, ó. E aí nós criamos essa peça, que é uma peça de plástico, que ela fecha uma das nervuras, para transformar essa laje bidirecional e unidirecional. Aí eu só tenho um viga em único sentido. Ó. Vocês estão vendo o cabo aqui, ó. O cabo vem, acompanha os diagramas, vai, desce, sobe. E você vê a ferragem que tem nessa viga aqui, ó. Nem os estribos estão todos abertos. Olha, é a peça de plástico, né? Simples, que você transforma as lajes bidirecionais em unidirecionais. Você aqui, ó. Aqui é uma viga, ó. A forma da viga é o mais simples possível. Eu só estou usando madeira só nas extremidades. E isso é tudo feito por servente. Essa aqui é a obra da Bruxfim de São Paulo, que eles chegaram lá e nós mudamos o projeto dele para protendido. Esse era o projeto original dele.
gera uma obra devorada, né? Até enxuta já, né? E transformamos para unidirecionais e protendemos. Aqui está a obra, a viga, né? Ó, você vê, isso aqui é uma viga, ó, que é a forma de uma viga. Qual a dificuldade que sente fazer uma forma de uma viga? Isso aqui é feito por um servente, faz uma forma dessa, ele não leva 3 minutos, que é só botar essas peças lá. Diferentemente, se você fosse concreto armado, você ia ter a caixa de madeira, você ia de cortar a boca do pilar, né? Ia ter vários serviços aí, várias etapas. Mostrei já, né? Foi o resultado final dele. E aqui é o seguinte, ele anteriormente, a dele dava R$ 168, baixou para 144, ele teve uma economia de R$600 mil, certo? Agora, sem falar o tempo, certo? Ele conseguiu reduzir o tempo de obra dele na parte estrutura pelo menos 60 dias, com uma economia de 600 mil. Por isso que agora ele vai fazer agora as obras dele no Centro-Oeste, todas assim. Ó, uma forma dessa, qual a dificuldade que existe numa forma dessa? Essa obra aqui, que nós estamos fazendo, são 99 torres. Essa obra foi bom, como era a quantidade grande, né? Então, foram feitas várias simulações, várias soluções. E a mais econômica foi essa. Ó, aqui é uma viga, ó. Aqui é a laje. Aí vocês vão ter uma viga lá no final. E sem viga de borda. Uma viga dessa não vai abrir, concorda? Diferentemente, se você tiver na fachada, uma viga com 60 centímetros. Olha aí, ó. Simples, 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 né? Ó, não tem uma viga de borda. Ó. Eliminando tudo. E a pessoa aqui, é lógico que ela está fazendo 99 torres, ela não ia fazer... É lógico que ela escolheu o melhor sistema, o mais barato, o mais rápido, né? E velocidade, às vezes, ele faz esses estudos, velocidade é difícil você chegar, não, você vai economizar 30 dias, né? Realmente é só nos materiais. Olha a laje dele, ó. Aqui eu tenho uma viga, aí tem outra viga aqui, ó. Essas lajes são todas unidirecionais. Ó, o resultado da... Essa aqui é uma construtora de São Paulo, né? Quando ela passou para o sistema, aí deu economia de 17%. Só em materiais. Ó, essa aí é uma obra bonita, né? Isso é uma obra de arte. Isso aqui... Ó, aqui eu tenho essa laje, só quem está segurando ela é esse pilar. Certo? É o tipo guarda-chuva. Então, só voltando aqui, ó. Esse pilar está protegido também, né? E essa laje também está toda protegida. Ó, então ela está sendo, ó, quem está segurando aqui, essa laje ela não toca nesse pilar aqui não, ela está só aqui. E aqui nós protegemos aqui por baixo. Essa aí é uma construtora que foi para Fortaleza, fez uma parceria com a Caltech, que é de Fortaleza, essa é lá de São Paulo. Então lá eram 6 torres, o cálculo já veio pronto e tudo. Então foram feitas as primeiras 3 torres assim. E resolveu-se mudar o sistema. As outras 3 torres estão sendo protegidas, certo? Lá, eles estavam fazendo essa aqui, 3 lajes por mês com muita dificuldade. Esse aqui está fazendo 4 por mês, na maior tranquilidade, com menos gente. Agora, a economia dele está sendo em materiais, em concreto e aço. Aí foi feito aqui um estudo, né, deles, né? Ele está uma economia de 12,7%, antecipação do prazo em 50 dias por torre. Tá certo? Isso aí foi os cálculos que eles fizeram lá. Esses 50 dias, se você for ver isso em dinheiro, você com carpinteiro, com servente, isso aí é representativo. Essa obra é uma obra em Minas Gerais, né? Anteriormente era de concreto armado, certo? Quem fez foi a Via Engenharia e foi transformado para o protendido. Aqui, ele, depois que foi feita a transformação, né? Ele deu uma economia de R$ 63,85 por metro quadrado de laje e isso resultou na economia na obra de 2 milhões. Certo? Aqui são as planilhas, né? Ele fez também o que era que ele ia ganhar em tempo, né?
Então é o seguinte, o projeto original dava R$ 270 por metro quadrado, o pretendido reduziu para 210, uma economia de R$ 64 por metro quadrado. E o prazo aqui de obra, né? Então é o seguinte, resumindo, ele economizou 24,6% de aço, 34% de forma, que eu acho que é a parte mais crítica da obra, tá certo? E 17% de concreto, certo? E a outra grande vantagem dele, que ninguém quantificou, né? Que ele ganhou 100 dias a menos de obra, certo? Não é nada não, é mais de 3 meses, né? É um trimestre. Agora, o que é que nós estamos fazendo, né? Nós estamos criando os processos que viabilizem mais ainda as estruturas protendidas, certo? Então, você vai ter casos, por exemplo, se você tem uma estrutura que os vãos tem mais ou menos, são calibrados, por exemplo, você tem estruturas que vão de 7 metros por 7, 8 por 8. Aí, você está embutindo a viga na laje, as estruturas têm praticamente o mesmo tamanho, dá tranquilo. Mas quando você tem vão descalibrado, por exemplo, eu tenho um vão de 8 metros, outro 7,5 metros. O que é que vai acontecer? Eu vou ter esses dois elementos numa mesma espessura. Então, geralmente, eu estou sacrificando um ou outro, tá certo? Mas a forma, como é fundamental você ter uma forma lisa, você acaba fazendo. Então, com isso aí, nós resolvemos fazer o seguinte, vamos criar um sistema de forma que possibilite você ter altura diferente da laje e da viga e que não complique a execução da forma. Porque se complicar, o dinheiro que você vai ganhar, você vai deixar na forma. Com isso, nós resolvemos migrar para o alumínio e fizemos uma parceria com o ITA. Ó, isso aqui é um exemplo de estrutura, certo? Que o ideal seria que essas vigas tivessem altura diferente da laje. Mas, se for para complicar a forma, não compensa. Vou só mostrar aqui. Ó. Com isso aí, resumindo, você teria uma economia, se você conseguisse fazer a viga mais alta do que a laje, nesse caso, você daria uma economia de 11%, certo? Você ia ter economia de 11%. Mas se você não tiver uma forma eficiente, você vai perder pelo menos 7%, 8% na forma, não é verdade? Você pega hoje, não, pessoal, as formas eficientes são as formas lisas. Então, nós resolvemos, vamos fazer um sistema que possibilite isso sem complicar a forma. Aí nós fizemos uma parceria com o ITA. O ITA pelo seguinte, porque o ITA hoje, ele está muito focado nas aeronaves no alumínio, certo? Como nós estávamos migrando para o alumínio, aí fizemos uma parceria com eles. E essa parceria deu a condição de ter esses rebaixos. E agora o seguinte, esse projeto, né, eu digo o seguinte, inovação, por exemplo, hoje, lá do Ceará, simplesmente, nós temos 130 obras, né? De proteção 80, em Recife, tem obra aí por todo canto. Então, você poderia já estar acomodado, né? Então, esse projeto nós colocamos o seguinte, inovação é ter coragem de mudar quando tudo está dando certo, né? Tá tudo, não, podia já ficar entrar na zona de conforto. E aqui tem o Tomás Edison, né? Ele diz assim, eu apenas encontrei 10 mil maneiras que não funcionam, né? Se ele não tivesse insistindo, mudando, hoje aqui não teria luz, né? Pelo menos por ele, né? Então, nós desenvolvemos os perfis de alumínio, certo? Aí criamos esse outro perfil aqui, que é soldado nesse, para criar os encaixes, para se tornar um Lego. E o seguinte, ele possibilita, primeiro, que fique todo mundo na mesma altura, e ele possibilita que você tenha rebaixo, você só virando o perfil. Então, eu venho montando, quando chega onde vai ser a viga, eu viro o perfil, aí eu consigo criar os rebaixos. Então, aqueles 11%, eu consigo ganhar ele integralmente. Se eu não tivesse isso aqui, na hora que eu for fazendo a forma, certo? E for fazer isso aqui, eu tenho de ir para a madeira, certo? Então, não ia ganhar. Então, com isso agora, permite que eu faça isso. Ó, tanto ele pode ficar nivelado, como ele pode criar os rebaixos.
Isso aí é o perfil de alumínio, ó, você vê que esse lado aqui não é simétrico a esse. Exatamente para dar a possibilidade de você criar os rebaixos. Tudo que vocês estão vendo aqui é o mais simples possível. Né? Aqui, né, não tem mistério, é só... Se for complicado, não funciona. No ITA foi feito o programa de elementos finitos, né? Aí você mostra aqui, né, onde a peça começa a ficar vulnerável, né? Você faz N simulações. Ó, aqui era exatamente a situação. Ó. Você vê, para cá está bem organizado, ó, aquele sistema, tudo no plástico. Para cá está bem organizada. Mas quando houve a necessidade de fazer esse dente, olha o que foi que ficou aqui. Aí voltou aquela fogueira madeira, né? Quer dizer, ali atrapalha tudo. Agora você vai ter a flexibilidade, do jeito que você vem aqui, criar o rebaixo e subir novamente. Ó, para você fazer isso aqui, ó, você veio, parou, montou, né? Então você não vai ter mais isso aí. Você vai realmente ganhar os seus 11%. Então, ele possibilita que você crie o dente de 5, 7, 8 ou 10 centímetros. 10 centímetros, pessoal, é muita coisa, porque você vê o seguinte, num vão de 8 metros, eu precisaria de uma viga de força concreta armada de 80 centímetros. No protendido, é 24 centímetros. Quer dizer, eu estou quase dobrando a altura dessa viga. Quer dizer, a pessoa pensa, não, mas é muito pouco, só 5, 7, mas para o protendido é muita coisa. É muito significativo. E tudo isso, né? Isso aí são os alunos do ITA, os professores do ITA, né? Foram tudo para Fortaleza, aqui é fazendo os testes de carga, né? Botando célula de carga, né? Foi feito tudo no mínimo dos detalhes. E aí é os testes de carga, né? Vamos começar a primeira obra agora, na próxima semana, já usando esse sistema de alumínio. Então, só para vocês terem ideia, às vezes fica um querendo copiar do outro, certo? Tem grandes empresas aqui, como a SH Forma, por exemplo, ela usa o perfil de alumínio, mas nessa situação aqui, ó. Mostra aqui. Ela usa os perfis de alumínio nessa situação aqui, fazendo a fogueira, ela não tem um sistema. Só para vocês terem ideia, o perfil dela, certo? Pesa 4,5 kg por metro linear. Isso trouxeram da Europa, um copia do outro, isso aí tem há 20 e poucos anos estão fazendo isso. Né? Nós fizemos tudo no mínimo de detalhe. O nosso está pesando 2,8 quilos. E está com a capacidade de carga de 20% mais do que o deles. Quer dizer, eles estão quase com o dobro do peso do nosso, certo? E ainda com a capacidade de carga menor. Porque só por causa da geometria realmente foi calculado. Há 20 e poucos anos atrás, o que você tinha de cálculo, né, o que você tem hoje, né, as ferramentas, as ligas de alumínio mudaram, né? Mas é só um copiando do outro. Essa obra aqui que nós estamos fazendo são 500 torres. Desses prédios Minha Casa Minha Vida, de 1 mais 3 pavimentos, são 4 pavimentos. Então, como é que era feito? Você vinha, escavava, botava pedra, né? Então, atualmente nós estamos fazendo o quê? Numa obra dessa, de alvenaria estrutural, é uma laje de 15 centímetros, é feita a proteção e o prédio já nasce todo em cima dessa laje. Obrigatoriamente, ele já tinha que ter um piso de 8 centímetros de concreto. Ele bota mais 7 e não precisa mais escavar nem nada. Lá nós estamos com 2, 3 pessoas, né? Todo dia é feito 5, 6 fundações dessas. Bem simples. Se fosse feito convencional, era muita gente, né? Ó, aqui é os radier protegidos. Aí você já nasce o prédio todo em cima dele. Esse aqui é essa tela aqui, porque essas paredes é de concreto, né? Então ele já deixa a ferragem. Esse aqui é uma obra que nós fizemos lá. Esse prédio tem 24 andares. Aqui já se comporta o contrário. Quando você chega no pilar, aí o cabo desce, né? E esse prédio é o seguinte, quando você tensiona um cabo desse, por exemplo, na viga, ele lá embaixo, ele está lá embaixo. Quando você tensiona, a tendência desse cabo é retificar. Só que ele não retifica, ele já está envolvido pela massa concreta. Ele cria um carregamento nesse sentido. Pra vocês terem ideia, o efeito desse cabo, por exemplo, você tem um prédio residencial, você tem as cargas permanentes e as cargas acidentais. Então, geralmente, nós compensamos 80% das cargas permanentes. Então, é como se o seu prédio estivesse até flutuando. No caso aqui é o contrário. Ó. Esse prédio aqui, eu só fui tensionando à medida que ele foi subindo. Se esse prédio tem 24 lajes, chegasse na terceira laje, nós protendêssemos todo esse cabo, esse pilar, ele jogava o prédio, tá entendendo? Então, a proteção,
ele elimina, ele compensa a carga, né? Agora, você compensar 80% das cargas permanentes de estrutura é muita coisa. Ele continua jogando para os pilares, mas as lajes ficam aliviadas nisso aí. Por isso que você não tem o problema de deformações e de fissuração. Pra vocês terem ideia, por exemplo, a laje nervurada era inquestionável. Não, é perfeito. Aqui já está nas últimas. Mas você vê que não estava. Então, nós resolvemos criar a laje tridirecional. O que é a laje tridirecional? Ora, eu tenho uma laje, 4 pilares e as vigas. O que é que acontece? A carga da laje vai para as vigas e as vigas jogam para os pilares. Então, as vigas é um mero atravessador do sistema. Foi o que nós fizemos. Nós fizemos da seguinte forma. Deixa eu passar outra aqui que dá melhor para vocês verem. Nós simples. Não tem o que fazer. Ó. Nós fizemos o seguinte. Em vez de botar a caixa reta, nós colocamos ela em 45 graus. O que é que acontece? Quando a caixa era assim, né? Vamos supor a zigota do suíno era assim. Na hora que ele colocou ela a 45 graus, boa parte dessas cargas foram direto para o pilar, não é verdade? Você já evitou a viga. Vocês terem ideia, você consegue aliviar a viga até 50%, certo? E aí nós criamos a caixa com a terceira nervura. Então isso aqui é uma viga, ó, uma faixa viga. Então só não tenho mais o estribo, não tenho nada, porque a viga ficou bastante aliviada. Outra coisa interessante é o seguinte, na hora que você colocou os perfis a 45 graus, né, vamos supor que eu tenho uma laje de 7 por 7, todas os meus trilhos eram todos de 7 metros. Na hora que você rotaciona, você vai ter nervuras bem menores em volta do pilar. Então, era como você criasse 4 núcleos bastante rígidos em volta dos pilares. Para vocês terem ideia, uma laje que passava com a caixa de 21 mais 5, ela passa a passar com 16 mais 5. É o nosso mais simples possível, né? E eu acredito que alguém ainda vai melhorar essa, né? Aí não, talvez ainda tem espaço. Essa laje tridirecional, ela foi publicada agora em fevereiro de 2003 na PINE, né? E aquele mostra que foi a matéria mais lida da semana na PINE. Aí nós passamos a fazer as torres eólicas. Ora, as torres eólicas, lá no Nordeste, de concreto, quem está fazendo é uma empresa alemã, que é a Volmen. Então, lá ele tem um cone de pirâmide. Certo? Ele vem aqui, elas têm 100 metros, cada elemento desse tem 4 metros, então ele tem 25 elementos, certo? Diferentes para fazer a torre. Certo? E como é uma cone de pirâmide, a ferragem é complicada, tudo é complicado. Foi o que nós resolvemos fazer. Nós resolvemos fazer os anéis, certo? E ela vai diminuindo a cada 20 metros, certo? Então, a cada 20 metros eu venho com a seção constante. E nós criamos uma laje pré-moldada, certo? Aí eu monto, vocês olharem aqui, você vê que tem essa marca, que é uma laje. Então, eu monto os anéis e termino com a laje. Aí eu faço a proteção daqui para cá e depois daqui para cá. Então, aí eu faço a união deles com essa proteção. Isso aí já é um projeto também diferente que nós estamos fazendo lá no Ceará. Terminamos o primeiro parque eólico, estamos iniciando o segundo. E o grande problema é a logística de levar isso para a obra. E isso aí está sendo feito no pé da obra. É um anel com mais, né, requinte. Ó, no primeiros 20 metros, certo? Ainda está abaixo, puxo por aqui. Mas a partir daí, eu puxo por dentro da torre. Ó, eu vou puxando por dentro, tem um elevador, então, tranquilo. Estão as torres, né? Está faltando só colocar. Mas já estamos com o primeiro parque pronto, funcionando, estamos indo para o segundo. Aqui foram alguns prêmios que nós já ganhamos de inovação tecnológica, né? E da FINEP já ganhamos 5 prêmios, da CEBIC. Esse aqui é um congresso internacional que todo ano é feito no país. Em 2008 foi feito em Brasília, nós ficamos em segundo lugar. Em 2011 saímos como engenheiro do ano, lá em Fortaleza, certo? E em 2011, no concurso da FINEP, nós tiramos o primeiro lugar do inventor inovador do Nordeste, o primeiro lugar da média empresa inovadora do Nordeste. Isso é bom, é o reconhecimento, né? E saiu agora na última revista do congresso lá do Ibracon, né? Ele falando
sobre matéria sobre solução modulada, né? Essa aqui eu mostrei para vocês, né? Você vê com uma estrutura bem limpa, né? Hoje nós temos essa parceria com a Celor, tá certo? O que é que vocês vão começar uma obra? Você manda apenas o projeto arquitetônico, nós lançamos uma estrutura protendida, certo? E mandamos quantitativo. E caso o seu calculista não calcule o protendido, vai para Fortaleza, passa uma semana lá e ele sai capacitado a calcular o protendido. Isso nós temos feito a nível nacional. Hoje nós estamos recebendo gente aí engenheiros do Brasil todo. Em 2011, né, Daniel, foram 200 e poucos calculistas, né? Mais 3 minutos. O Brasil é um dos países onde o uso de concreto armado é um dos maiores do mundo, o que significa uma grande quantidade de insumos e mão de obra. O advento da proteção não aderente com a cordoalha engraxada trouxe uma nova dimensão para a tecnologia em estruturas. E com o pensamento de racionalização, economia e rapidez na execução, surgiu o sistema de formas para estruturas de concreto. E a solução mais avançada que você vai conhecer agora. Para obter sucesso técnico e econômico nas obras, o sistema 61x61 Impacto para lajes de concreto protendido utiliza plástico como um dos componentes, oferecendo agilidade, estabilidade e segurança. A tecnologia da Impacto Proteção utiliza cimbramentos, caixas, plasterite, cordoalha engraxada e acessórios. A Impacto possui moldes produzidos por moderno processo tecnológico de injeção, utilizando polipropileno de alta qualidade, que é mais resistente a quebras, é versátil e evita desperdício de materiais, gerando um grande benefício ambiental. As formas plásticas são leves, possuem excelente resistência mecânica e proporcionam superfícies de concreto com ótimo acabamento. A modulação das estruturas Impacto tem por objetivo aperfeiçoar o processo construtivo. Seus componentes são projetados para obedecerem à modulação de 61 por 61 centímetros. O sistema foi desenvolvido baseado nas dimensões do compensado, 244 por 122 centímetros, já utilizado nas obras. No sistema convencional, os elementos estruturais não são padronizados, o que dificulta a velocidade de execução, além do maior consumo de mão de obra, madeira e desperdício de materiais. Na modulação 61x61, os principais componentes do sistema são em peças plásticas, aço e alumínio, permitindo a racionalização das estruturas, minimizando os desperdícios e gerando uma economia ao final da estrutura que pode chegar até a ordem de 30%, dependendo do projeto. Veja só os benefícios. Facilidade no manuseio, pois todos os elementos do sistema são de encaixe, dispensando mão de obra especializada. Menor consumo de escoras metálicas por metro quadrado. Uso de madeira somente nos ajustes e acabamento. Alta taxa de reutilização dos materiais. Continuidade dos ciclos de concretagem, sem a retirada do escoramento permanente. Obra limpa e racionalizada. Altos índices de produtividade, menor uso de mão de obra e maior velocidade na execução das estruturas. Segurança, projetos detalhados e acompanhamento técnico especializado. Toda ideia que é lançada pela Impacto, o mercado como um todo absorve. Principalmente a gente, a Serrona Engenharia, que quer estar sempre do lado da Impacto. Pois uma ideia colocada pela Impacto, ela, além de produzir elementos positivos para a nossa engenharia, ela produz também redução de custos e produz também redução de desperdícios para a natureza, para o meio ambiente, que isso é um dos pilares básicos da Serrona Engenharia também, é a credibilidade, qualidade e sustentabilidade. Então, assim, estar do lado da Impacto para a gente é muito importante. Além de que a Impacto não para de inovar, isso é muito bom. Além dos prêmios e certificados que a Impacto tem, ela tem um cunho de quebrar paradigmas. E essa quebra de paradigmas é fundamental para a gente. A Construtora Colmeia tem
tido a preocupação de industrializar seus processos construtivos e tem tido na Impacto Proteção um parceiro realmente inovador. Ao longo de mais de 15 anos, temos feito projetos conjuntos, onde outra coisa que nós estamos fazendo lá no Ceará, né? Quer dizer, nós entramos no plástico para substituir a madeira, né? Mas não foi simplesmente tirar a madeira e colocar o plástico, né? Criando sistemas, né? Industrializando sistemas, né? A grande vantagem do plástico, como ele é injetado, você faz a configuração que você quiser. E também nós estamos fazendo hoje as casas de plástico, certo? Se vocês olharem no nosso site, nós temos até hoje 5 estrelas lá no Ceará, todo de plástico reciclado. Sala de aula, nós entregamos em um dia. O cara contrata uma sala de aula, começa de manhã, à tarde está pronto. Canteiros de obra, né? Tem muita coisa feita no plástico reciclado. E para concluir, eu diria o seguinte: nunca ande pelo caminho traçado, pois ele conduz somente até onde os outros foram. O meu muito obrigado. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Nada, não? Pode. Eu pergunto depois, mas eu pergunto antes. Às vezes é interesse para todo mundo. Bom, professor Caracas, eu queria saber se é possível a gente fazer o capeamento de lajes pré-moldadas com a utilização das cordoalhas engraxadas, fazer o capeamento protendido, ao invés das armaduras em telas convencionais. Eu diria o seguinte: você já pode protender a laje toda, né? Porque, por exemplo, a laje nervurada que nós temos feito, já bota os cabos dentro da nervura, tá entendendo? Porque você pode, mas a grande vantagem do protendido é o seguinte: quando o Frei Neto ele foi bolar o protendido, o que é que ele raciocinou? Ora, o concreto, ele trabalha muito bem a compressão. Por exemplo, tudo que você tem na natureza, ele trabalha muito bem a compressão, mas não trabalha a tração. Você pega uma pedra, por exemplo, você tentar esmagar, você não consegue, mas se você jogar, ela quebra, tá certo? Então, a primeira experiência dele foi botar o cabo reto, certo? Ora, quando ele botou o cabo reto, imagine um elástico, você esticou e você prendeu. Então, aquela estrutura que você tinha compressão e tração, ela ficou totalmente comprimida. E a grande, assim, que deslumbrou, por exemplo, o que era protendido? Aquelas barricas de vinho, né? Aí o que é feito? Ele bota aquelas tábuas, aí ele pega, quer dizer, ali é protendido, ele pega aquele anel metálico que aquece, aí ele joga lá dentro. Quando ele esfria, ele cria um esforço nesse sentido. Se não fosse isso aí, quando você jogasse o vinho, a água, ele abria, tá entendendo? Então, qual foi a grande sacada dele? Ora, eu quero pegar essa minha peça e comprimir, não é verdade? Então, em vez de ele botar o cabo reto, ele botou o cabo curvo, que além de comprimir, na hora que ele tensiona, a tendência do cabo é subir. Então, ele cria esse carregamento. Porque eu digo assim, na hora que você pode, mas para você ter eficiência maior ainda, é antes de concretar a laje, botar ele curvo. Que você está pegando o seu capeado, você está comprimindo. Por exemplo, nesses pisos de concreto, certo? Dessas indústrias, você pode fazer, por exemplo, uns vãos até 100 metros sem junta. Então, o que é que nós temos que ter? Você concreta, no outro dia você já começa a protender para evitar essas fissuras de retração, tá entendendo? Aí só que você não pode dar a carga total, porque o concreto só está com 24 horas. Então, você protende no segundo, no terceiro e no quarto dia, tá entendendo? Uma laje para maldade, né? Você vê o seguinte, a treliça, né? Você, do concreto armado, né? E você joga uma proteção naquela treliça. Eu diria o seguinte, é como lá no Ceará diz, é comparar Jesus Cristo com Mané Buchinho. É totalmente diferente, né? Você que está fazendo, né? Eficiência, economia, não tem... E outra coisa, a qualidade da estrutura. Que você vai ter uma estrutura sem fissuração e sem deformação. Hoje eu fui na obra lá com os filhos, né? Os vão, ele disse que o problema era as contraflechas, né? Mas é o senhor, cara.
Meu nome é Turíbio, da Universidade Federal de Uberlândia. Eu queria que você abordasse, não é bem uma pergunta, mas dois aspectos aí do protendido. Um deles é a questão que nós estamos trabalhando, diminuindo as BOTs do prédio de uma forma geral, né? Usando as lajes, não usando vigas. A experiência de vocês com relação à estabilidade global em edifícios de grande altura, né? Como que vocês têm trabalhado esse aspecto. E o outro, né, como eu sei que a IPAC já está no mercado há muitos anos, a questão da relaxação, mais no termo de edifícios residenciais, onde você tem uma carga permanente mais elevada, né, provavelmente as divisórias ainda são feitas, as vedações verticais são todas com tijolo cerâmico e tal, então tem uma carga permanente alta. Que como está ficando essa questão da relaxação, e logicamente induziria uma fissuração aí nas alvenarias, né, ao longo dos anos, e essa questão da vida útil, a proteção, né, das cunhas, do sistema, né? Como que vocês estão trabalhando isso? Eu acredito que você já deve ter obra aí com 25, 30 anos, provavelmente. Eu não sei quando a Impacto foi, não, mas eu já conheço ela há muito tempo, né? O grande problema não é problema, né, usado nos Estados Unidos, né? Um dia eu fui chamado em Brasília, né? Essas empresas mais antigas, a preocupação delas é que se a cordoalha engraxada entrasse no Brasil, certo? Ia ter muita gente protendendo, e só tinha as 4, certo? Há uns 6 anos atrás, a Via Engenharia fez a ponte estaiada ali no lago, e quem fez foi a Protene. No dia da inauguração da ponte, tá certo? O dono da Protene, que ele tem de experiência de protendido, ele tem 40 anos, certo? Ele disse que não tinha coragem de morar num prédio feito com cordoalha engraxada. E os prédios da Via é tudo com cordoalha engraxada. Aí o doutor Fernando apavorou, no outro dia o Inácio me ligou e disse, rapaz, você tem de vir urgente aqui falar com ele. Tudo bem. Eu fui falar, doutor Fernando, vamos começar o seguinte, a primeira obra do Brasil protendida é a Ponte do Galeão, de 1947, feito de uma maneira muito artesanal. Concorda? Ele não tinha as cunhas, a coragem, não tem a qualidade, e hoje a obra está lá. É de 1947, tá certo? No sistema aderente, certo? Você tem de cuidar de ponta a ponta, porque após a proteção, você tem de fazer a injeção da nata de cimento. E aqui dali você não está vendo. Por exemplo, você vai fazer um prédio, você não tem estrutura para ver a fluidez, né? E houve problemas, porque onde ficou vazio, houve problema de oxidação, certo? Ora, na cordoalha engraxada, você só tem de cuidar de 2 extremidades, certo? Uma é a passiva, está mergulhada no concreto. A outra é ativa, realmente, se houver uma corrosão, o cabo não está aderido, vai para o espaço. Mas presta atenção como é feito. Eu tensionei o cabo. Tem um nicho, né, de mais ou menos 5 centímetros. Aí eu venho com uma peça de plástico, cheio de graxa e tampando. Certo? E depois faço o grauteamento. Para ver alguma oxidação, primeiro ele teria que passar pelo graute, que eu acho difícil. Mas ficou mal feito, né? Geralmente tem um revestimento. Se ele passar, ele vai encontrar uma tampa de plástico. Eu acho difícil passar. E se ele passar pela tampa de plástico, ele vai encontrar a graxa. Eu tenho certeza que o pilar dele já foi para o espaço. Aí eu cheguei para o doutor Fernando, o senhor aceita um conselho meu também? Aquele deu um, disse qual é? Se eu fosse o senhor, não passava pela ponte. Porque a ponte, ela só está presa nas extremidades. E o meu está bem mais protegido que o dele. Ele olhou assim, rapaz, você tem razão, vai embora. Eu estou doido para encontrar ele, que a ponte andou dando problema, certo? Então, os materiais, se tiver de soltar um cabo daquele, é nos primeiros 30 minutos. Porque o que é que pode acontecer? Na hora que você protege a parte de trás da ancoragem para não entrar a nata de cimento. Vamos supor que entrou a nata de cimento ali no cone da cunha. Quando você vai protender, a cunha não fica bem alojada ali, certo? Então, nos primeiros 30 minutos ele solta. Se isso não acontecer, jamais. Outra coisa, a grande vantagem do protendido é que você está testando o concreto e está testando o aço. No ato da proteção, certo? Eu tensiono, por exemplo, o cabo de meio, eu tensiono com 15 toneladas.
Quando a cunha vai prender na ancoragem, ele retorna um pouco, eu perdi carga. Então, a pior situação é no ato da concretagem. E quanto ao problema da fissuras e tudo, certo? Nós estamos com a experiência lá em Fortaleza desde 1997. Um caso é essa Serrolinha Engenharia, que já está com a gente há uns 10 anos, 11 anos. A Serrolinha só faz prédio de luxo, os grandes vãos e tudo. Ele disse o seguinte, na hora que ele passou para o protendido, ele não teve mais esse problema nas obras, certo? E sim nas que ele fazia para trás. Outro exemplo é a Caltex, é um depoimento dele, certo? Outra coisa, você vê o seguinte, nas estruturas, eu digo assim, o concreto é igual a criança. Se você pegar uma criança e bater muito quando ela é pequena, ela transforma-se uma criança problemática, não é verdade? A mesma coisa o concreto, você vê nas obras, aí o cara concretou, 3 dias depois estão tirando as escoras, né? Aí reescora, e aí você está dando uma carga ao concreto que ele nem tem a capacidade de suportar, né? No caso do protendido, se eu tiver os elementos proteídos, na hora que eu tensiono, ele já sobe, eu não vou ter esse problema, certo? Mas pela experiência, você pode ir em Fortaleza, porque o que vale é a experiência, não é isso? Você pode ir lá em Fortaleza, Serrolinha Engenharia, faz os prédios de luxo, Caltech. Hoje, ele diz que depois que ele entrou na produção, ele não teve problema. Quando nós entramos na Via Engenharia, em Brasília, você vê que os pilares são recuados, certo? Então, o Inácio disse que o grande problema dele era pós-obra as fissuras dos balanços, os balanços deformando. E quando ele passou a protender, também não teve, mas ele diminuiu bastante esse efeito. Ok? O seguinte, você tem de ter a estabilidade do prédio, certo? Então, nós, por exemplo, dependendo do prédio, certo? Se você tiver um prédio muito alto, às vezes você tem de ter a viga. A proteção não dá. Mas a maioria, nós criamos alguns pórticos e seguramos o prédio na caixa de escada, certo? Dependendo do caso. Mas existem casos, por exemplo, hoje em Recife, eles estão fazendo aqueles prédios de 40 e poucos pavimentos. E é aquela lama, né? Realmente você tem que ter as vigas, realmente não dá. Agora, a maioria dos casos, de um modo geral, o que está sendo feito, esses prédios de 24 pavimentos, aí dificilmente tem problema. Você vai lá em Fortaleza hoje, você vai ser difícil encontrar obra de concreto armado. E quem cobra, por exemplo, hoje, quem cobra são os consultores. Porque quando você mostra os números, ele já tem economia, certo? E outra coisa, a facilidade de forma. Você vê hoje, você usa uma forma dessa de plástico, você faz toda com servente. Não tem problema nenhum. Alguma pergunta? Então, muito obrigado aí. Qualquer coisa, entra no nosso site. Entra lá no site do CCP, mande os projetos. Agora, o importante é, quando eu fui aos Estados Unidos, foi que eu raciocinei, se eu for lá comprar um macaco e for protender, eu artificialmente eu vou protender, porque já antes aí qualquer consultora já estava enraizado nele, que a proteção era cara, não é verdade? Então, quando eu fui aos Estados Unidos, nós já criamos o escritório de suporte para dar apoio aos calculistas, mas para fazer os estudos. Por exemplo, você chega às vezes na palestra dessa, é bonita as obras, mas, por exemplo, como é que eu fecho obra? Por exemplo, ontem eu fechei umas 4 em Recife, passei lá 3 dias, fechei 4. Eu peço o projeto, certo? E quando eu vou fazer a visita, eu levo o projeto dele. Agora vamos comparar com o seu, certo? Teve um prédio ontem, que era uma laje grande, nós conseguimos tirar 10 pilares da estrutura dele, certo? E ainda ele teve economia em torno de 12%. Muito obrigado aí, pessoal. Estou aqui com o engenheiro civil Joaquim Antônio Caracas Nogueira. Fala um pouquinho para a gente. Soluções e proteções foi o tema, né, da palestra. Com certeza a informação foi bem passada. Claro que antes vamos agradecer a participação do senhor também, que faz parte desse leque de palestras e seminários que está acontecendo na nossa feira. Mas realmente, soluções e proteções hoje é um assunto muito discutido. Hoje, um prédio
Isso, na grande maioria, né, um prédio hoje de concreto protendido versus um prédio de concreto armado, com a cordoalha engraxada, você tem uma economia em torno de 15% a 20%. Agora, a grande vantagem é a facilidade de forma. Você vê que as vigas ficam embutidas na laje. Outra coisa, você vence maiores vãos. Você, por exemplo, geralmente nos prédios hoje, todo mundo tem carro, você tem a dificuldade no estacionamento. Então, você tira pilares, certo? Quer dizer, você tem grandes vantagens. Nós iniciamos esse processo lá no Ceará, certo? Lá em Fortaleza, dificilmente você vai andar lá e encontrar uma obra em concreto armado. E você pode sair de Fortaleza para qualquer interior do Ceará. O Ceará é um estado pobre, certo? E todas são protendidas. Se fosse caro, não aconteceria isso aí. Eu queria aproveitar, assim, porque muitos acompanharam pelo site. Então, divulgue aqui para o pessoal que está assistindo ainda esse link, a sua entrevista, um e-mail que possa entrar em contato e tirar dúvidas com você. Pronto. Hoje, para você ter realmente se é mais barato ou mais caro, nós temos hoje uma parceria com o ArcelorMittal, certo? Então, o que é necessário? Você manda o projeto arquitetônico, isso sem custo nenhum, porque isso é um serviço que nós estamos prestando o grupo ArcelorMittal, certo? Então, você manda um projeto arquitetônico e nós lançamos essa estrutura em concreto protendido e quantificamos. Que aí, realmente, você vai verificar a economia, porque eu mando quanto é que você vai gastar de forma de concreto, de aço, de proteção e tudo. Meu e-mail é joaquimcaracas@gmail.com. Joaquim, muito obrigado pela participação mais uma vez. Mostra com Enutec Triângulo 2013.